Fala galera, beleza? O Lopes tá na área para trazer mais um vídeo pro canal. E galera, se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou o Lopes, eu servi no 8º Batalhão de Polícia do Exército, o 8º BPE. E aqui nesse canal eu trago vídeos sobre orientações, dicas daqueles que querem ingressar na carreira militar, seja pelo concurso público ou pelo serviço militar. E assim como o vídeo de hoje, também trago um Lopes Responde, que é uma sessão onde eu direciono as perguntas da galera que tem dúvidas, né? Algumas milhares de dúvidas, e aqui é um bloco exclusivo, né? Um vídeo exclusivo que eu faço respondendo especificamente as perguntas que me fazem. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, hoje eu quero responder muitas perguntas, beleza? Mais uma vez, as perguntas de hoje, como dos outros vídeos, né, foram tirados lá do Instagram. Então, meu Instagram vai estar passando aqui embaixo. Se você tiver uma dúvida, aproveita o momento para mandar sua pergunta lá, me chama no direct, que aí, quem sabe, a gente pode estar batendo um papo. Porque hoje, né, o Instagram é o meio mais rápido para entrar em contato comigo, beleza? Então vamos para a pergunta de número 1. O J Reis underline 23, ele fala permissão, aí é bom, hein? Até qual patente posso chegar pelo serviço militar obrigatório? É o seguinte, soldado é realidade, né? Você vira recruta e vira soldado, isso é a realidade. Se você for um cara fora da curva e você abraçar as oportunidades, que é o caso do CFC nos 2 primeiros anos, que é o curso de formação para cabos, você pode virar um cabo, tá? Porém, e se você dá muita sorte, você pode avançar de cabo para sargento pelo EBST. Mas, mano, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Você tem gente que passa os 8 anos e não consegue nem ao menos ser cabo, entende? Tem uma outra alternativa que seria o CFST, mas aí você precisaria ter um curso técnico, né? Um curso profissionalizante, um curso de profissionalização, beleza? William Underline de Castro pergunta se na seleção complementar tem teste físico. É normal esse momento, esse período do ano, a gente recebe muitas perguntas sobre a seleção complementar, porque ela vai acontecer agora em fevereiro. E a maior delas aqui ganha disparado é se tem teste físico. Eu vou falar bem claro assim, ó, se tem teste físico ou não, isso é relativo, sabe por quê? Se você quer entrar nas Forças Armadas e você tá com medo de fazer o TAF, né, o vulgo TAF na seleção complementar, então nem entra no exército, cara, nem entra no exército, porque quando você entrar, os testes, né, as atividades físicas é muito pior do que simplesmente um TAF, tá? Mas respondendo a sua pergunta, existem quartéis que podem ter essa qualificação, né, esse requisito, né, que é o TAF, e outros não. Eu, no meu caso, no 8º BPE, não fiz o TAF, beleza? Já o nosso amigo Pablo, do canal Pablo PQD, ele teve aí o TAF como um pré-requisito na sua seleção, tá bom? O Favela Underline Caricaturas Underline diz que não consegue fazer muitas flexões, né? E ele pergunta o que ele faz. Cara, simplesmente treino, você tem que dedicar aí uma série, uma rotina de treino. Não adianta você do nada começar a empurrar o chão lá como se fosse fazer milhões de flexões. Existem algumas alternativas, né, para você melhorar o seu desempenho físico. Uma delas eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição, que faz parte aí do nosso Futuro Milico, né, a nossa plataforma digital, onde o próprio PQD que passou, o que ele passou, né, no teste físico, né, o que ele passou lá no quartel, lá na época quando ele fez o TAF, ele desenvolveu, escreveu algo e trouxe de uma forma melhorada para quem está ingressando agora, numa linguagem mais simples, mais objetiva, fazendo com que você chegue nos seus resultados, beleza? E claro, que se você não se dedica, você não chega a lugar nenhum. Então, se você quer fazer flexão, você basta treinar muito, se dedicar, ter uma boa alimentação, claro, para você conquistar os seus objetivos. O Rodrigo Ois 2000 e o Samuel Melo underline 99, eles fazem uma pergunta similar, né? O Rodrigo ele fala: a seleção complementar são em vários dias. O outro, que é o Samuel, ele fala se a fase complementar do alistamento são formadas em quantas etapas. As perguntas elas são similares. E para isso, só para você ver como são muitas perguntas repetidas, né? Então eu juntei essas duas e vou responder de maneira unificada. Se preparem para ir todos os dias no mês de fevereiro ou no mês de julho, dependendo qual que for a data da sua seleção complementar. Mas quando se trata de seleção complementar, você vão vários dias. Por que são vários dias? Porque é uma seleção mais complexa, onde você vai fazer entrevista, vai fazer alguns testes de aptidões, não necessariamente fazer teste de aptidão físico, mas você pode fazer um teste de aptidão intelectual, que seria você provar seus conhecimentos em informática, em mecânica, em instrumentos musicais, enfim, tanto faz, são muitas etapas que são desenvolvidas, que são aplicadas nessa seleção complementar. Outras delas também seria a parte de inspeção de saúde, medições de fardamento,
A própria parte de Ordem Unida, você já começa a ter uma noção de Ordem Unida. Cara, a seleção complementar, ela é enorme, entendeu? Geralmente ela dura um mês inteiro ou uns 15 dias. Isso é relativo para cada quartel, entende? Então vá preparado se você trabalha ou se você estuda, vá preparado para faltar muitos dias nos seus compromissos, porque a seleção complementar, ela não é um dia só. O Carvalho Underline Vinícius 28, ele pede permissão soldado, isso é muito bom. Ele pergunta se o curso de sargento temporário, no caso do EBST que a gente falou no início desse vídeo, ele é somente depois que você faz o CFC, acredito que seja essa a pergunta. Então, para você fazer um curso de sargento, você precisa fazer no mínimo o CFC e sair como cabo. O Alexandre 18 Underline Souza, ele pergunta quando começou o meu sentimento de gostar, né? Quando eu comecei a gostar do Exército Brasileiro. Então, Alexandre, eu sempre cresci com meu pai falando das Forças Armadas, em especial a aeronáutica, porque ele serviu na aeronáutica há muito tempo atrás. Então ele contava várias histórias, né, com os colegas deles, com o pelotão, né, que ele participava. Então ele teve uma parte significante, aí, uma trajetória pela carreira militar. Então a gente cresce ouvindo essas histórias, acaba se incentivando, né, se entusiasmando com determinadas situações. E isso foi meu principal motivo de eu querer seguir, né, fazer parte das Forças Armadas. Tanto é que o sobrenome dele também era Lopes. Eu quis continuar com essa linhagem, só o meu irmão que não quis. Mas o meu gostar, né, o meu incentivo foi exclusivamente o meu pai, que sempre contava as historinhas lá. Então, porra, achava isso o máximo. Então eu não vi a hora de chegar aos meus 18 anos para poder me alistar. Aliás, é uma expectativa dele também, né, como a minha, de querer servir, e graças a Deus eu consegui. E uma curiosidade que quando eu fui me alistar, né, na seleção geral, eu falei que eu queria servir na aeronáutica e seguir a mesma caminhada do meu pai. Entretanto, na parte da designação, eu recebi a designação, né, aquele papelzinho lá no CAM. No verso do CAM estava escrito que eu fui designado para um quartel do Exército. Na hora sim a gente fica um pouco nervoso, porque a gente escuta que aquelas lendas, né, aquelas fábulas que o pessoal fala que para servir o exército tem que ser os caras brucutu enorme, que para dar excesso de contingente no exército é maior. Então a gente fica com aquelas lendas, né, com aqueles mitos na nossa cabeça, e a gente ficava com medo naquela época. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou aqui com o meu canal firme e forte, contando histórias e as minhas aventuras e respondendo ao Brasilzão inteiro, beleza? Mais uma vez aí temos duas perguntas similares, eu vou deixar aqui. A primeira é do Pablo LXC2, ele pergunta se tem como estudar à noite e servir ao mesmo tempo. E a outra pergunta é do Underline Eduardo 1233, ele pergunta se tem como servir e fazer a faculdade. Desde já agradeço. Respondendo as perguntas dos dois, sim, é possível, eu sou prova viva. No ano que eu entrei no exército, eu também fiz a minha matrícula na faculdade e cursava a faculdade de engenharia de produção, tá? Então, se eu vou falar pra você que foi fácil, não foi fácil, porque nas horas de descanso, no quarto de hora de serviço, de vez eu dormir, eu ficava estudando. Mas aí cabe de você, se você tem condição, se você tem a moral, se você aguenta, se você quer esse objetivo, você vai conseguir. Agora, se você já chegar com a moral baixa, falarem que você não vai conseguir, você aceitar como uma derrota, então infelizmente fazer faculdade, ou estudar, ou fazer um curso e fazer a faculdade, isso não é possível, porque é muito difícil. Lembrando que o exército ele te dá declarações como justificativa de faltas, e por você estar no serviço militar obrigatório, você não é repetido, você não reprova por faltas, e sim por notas. Então, supondo que você falte numa data de prova, ou falte numa semana de atividades, você não pode ser prejudicado por conta do serviço militar obrigatório, beleza? O Wallace Underline Aguiar Underline 79 pergunta que quando pode ir embora fardado. Então, você só pode ir embora fardado após o período básico, que dura mais ou menos uns 3 meses, de 3 a 4 meses, beleza? O Edu Underline Roro, ele pergunta se para fazer a prova da SpaceX deve se apresentar. Eu entendi que ele está perguntando, né, se ele precisa se alistar, se apresentar ao exército, né, como serviço militar obrigatório, para fazer a SpaceX, para pleitear um cargo público aí na SpaceX. E não, a resposta é negativa para isso. O que você precisa ter é se atentar às condições de entrada, que é a idade de 17 a 21 anos, tá? E você preencher alguns outros requisitos lá, tá? Para você fazer isso, não necessariamente você precisa se alistar no exército. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber um pouquinho mais da carreira militar, eu vou deixar aqui, ó, no segundo link da descrição
é o pessoal do curso preparatório Elite 1000. Ah, mas ele vai empurrar pra me comprar um curso preparatório. Não, porque se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para eles lá. Às vezes é uma pergunta mais específica, é uma pergunta mais focada ao próprio edital, e o pessoal do Elite 1000, eles são focados no edital e pode te ajudar da melhor forma possível. Então, pra galera que quer fazer ESA e SpaceX, o maior bizu que eu poderia dar é que essa orientação desse pessoal é muito importante. Porque eu sempre falo que uma prova, né, um concurso público, não está resumida somente naquela prova intelectual, que são realizadas em 2 dias. E não, você tem todo um processo aí de edital, né, que você tem que participar, entrega de documentos, atividades físicas, e o pessoal do Elite 1000 está sempre pronto para ajudar vocês, beleza? E para finalizarmos aí nosso Lopes Responde, que já está ficando um pouco longo, é do Pedro Piagno. Ele pergunta que quanto tempo demora para ser convocado. Isso eu já respondi umas 300 milhões de vezes, eu até perdi a conta. Mas demora de 1 ano a 1 ano e meio. Por que 1 ano a 1 ano e meio? 1 ano que você se alista, né? Por exemplo, você se alistou no início do ano, você só vai servir, talvez, se tudo der certo, em março. Ah, por que 1 ano e meio? Porque são 2 turmas, ou em março ou em agosto, beleza? Então é isso, pessoal, mais um vídeo de Lopes Responde. Lembrando que esse vídeo foi retirado lá do Instagram. As perguntas eu fiz pro pessoal lá nos meus stories e eles me mandaram, né? E aqui tá missão cumprida. Quem sabe aí no próximo Lopes Responde você estará aqui no meu canal. Mas para isso precisa me seguir lá no Instagram e mandar sua pergunta, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, simples, mano. Missão base para você. Manda esse vídeo pro teu amigo, pro teu companheiro que tem essa mesma dúvida, essas mesmas questões, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.